na live aqui. Ó o livro aqui do Luiz, ó. Esse aqui é o livro do Luiz, certo? E a gente vai conversar com ele sobre esse livro aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Tá vendo aí, ó? Luiz, quebre o medo ou o medo te quebra? Luiz, vamos conhecer um pouquinho de você. Quem é o Luiz Almeida, filho? Então, primeiramente, pessoal, bom dia. Eu sou o Luiz, filho mais conhecido como Júnior, onde todo mundo me conhece aqui nessa cidade de Tiradentes. Eu vim do Maranhão em 1994, com 14 anos de idade. Vim de uma família muito pobre. Vim em busca de um sonho, né, de ser alguém na vida. E cheguei em São Paulo, meu primeiro emprego foi de office boy ali na Avenida Paulista, 1995. E como todo garoto que vem de uma família sem recursos, temos um sonho, né? Temos um sonho de ser alguém, mas todo mundo sabe que naquela época era muito difícil de conseguir as coisas. Mas isso não me fez com que não sonhasse de ser alguém. E tentei ainda, como todos tentam, o mundo do futebol, em modéstia à parte. Fui um bom jogador, joguei em alguns clubes aqui da cidade de Tiradentes, na época o MAC, e alguns times daqui da cidade de Tiradentes, em 1990, enfim, não consegui ser jogador de futebol e não restou nada, caí nos estudos. Tinha um sonho criou-se aquele sonho de estudar, de fazer uma faculdade. Entretanto, como todos nós sabemos, que entrar para uma universidade pública aqui no Brasil é muito complicado, principalmente para quem teve um ensino público, sabe, não é muito lá essas coisas, pelo menos na minha época. Então não tinha assim aquele conhecimento suficiente para entrar numa faculdade. E foi onde surgiu a possibilidade de eu ir embora para a Europa. E em 2009 eu tive a oportunidade de ir para Portugal. Fui embora para Portugal, onde começo toda uma vida. Mas fui naquele objetivo ainda, com aquele sonho que eu me lembro quando eu saí daqui, que eu cheguei lá no aeroporto de Guarulhos. Antes de embarcar, eu falei para mim que depois de conquistar tudo que eu sabia que eu ia conquistar, eu voltava para contar meu testemunho. Mas eu fui para... Primeiro sonho era de entrar numa faculdade, de montar uma empresa lá e de ser alguém, queria ser alguém. E assim... Foi exatamente aquilo. Você foi com a família? Foi sozinho? Fui sozinho. Com a cara e com a coragem? Com a cara e com a coragem. Cheguei em Lisboa totalmente despreparado. Certo. Fui sem planos nenhum. Peguei o avião e fui embora. Coisa certo. Que eu não aconselho ninguém que quando você vai assim... Sem saber o idioma? Apesar que falamos português lá, mas sim, a cultura... Tudo diferente. A gente acha que Portugal, cara, é tudo diferente. Um povo de cultura diferente. A gente chega meio com aquele jeitinho brasileiro, tu quebra logo a cara, certo. Porque eles não são assim. E o que levou isso, essa falta de planejamento? Dormir na rua. Acabei de dormir na rua. Passei 4 meses dormindo na rua. Você virou um morador em situação de rua em Portugal? Em situação de rua, porque... Você chega lá, não tem documento, você não arruma trabalho. O único trabalho que você tem é ir lavar prato. E muitas das vezes é um trabalho que não te remunera muito bem assim. Você não tem um salário... Além de não ter um salário bom, eles não te pagam. Certo. E você não tem como correr atrás do seu direito porque você não tem documento de lá. Portugal é assim, cara? Cara, na época que eu cheguei, era assim. Muitas das vezes ainda acontece com muitos brasileiros. Pô. É que eu digo no meu livro, todos nós temos uma história. E aquilo que eles fantasiam, que eles vendem pra você de lá fora, não é muito... não sei o que, é euro, tu vai porque assim... Nós que estamos aqui, a gente vai lá que é o euro. O euro lá é 5 vezes maior do que o real. Portugal é o euro. É o euro. Toda certo. A União Europeia é o euro. Certo. Então, sim, pode... Não, pode concluir. E aí a gente vai com aquilo, só vai na visão de ganhar dinheiro. Ao chegar isso, eu ganhando tanto, eu vou mandar pro Brasil e tal. E não é assim, amigo. Quando tu chega lá, tu vê a realidade assim, pô, tu mal ganha pra comer. Então, um cara que sai do Brasil com um sonho na cabeça e uma força de vontade, a primeira coisa que chega num país novo, cheio de esperança... Já se depara com a primeira decepção. Decepção? E aí, como que foi pra você passar por sair desse primeiro fundo de poço aí? Cara, então, como eu disse, fui despreparado, fui acabando dormindo na rua, na porta do consulado do Brasil, que fica em Lisboa. Certo. Mas aquilo ali, cara, como eu disse assim no começo, eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, vindo de uma família muito religiosa. E eu sabia que aquilo ali era apenas uma fase. Certo. Aquilo era uma fase, e dali saiu o meu grande negócio. Eu, ali na época que eu cheguei lá, havia muitos brasileiros em Portugal. O Luiz, falando com o Luiz, que era só uma fase. Era só uma fase. Fala, Luiz, não desanima não, cara. Exatamente. É isso? Era só uma fase. Na minha cabeça, eu digo, isso aqui é só uma fase. Que eu acredito que Deus não me tirou do meu país pra me levar pra um outro país, atravessar o oceano, pra me ser mendigo lá, pô. Isso não. Então, mas a sua fala é de uma pessoa determinada, né, cara? Determinada, exatamente. Que não... nada e nem ninguém ia parar o seu objetivo. Exatamente. Mas muitas das vezes as pessoas que... Você que tá ouvindo a gente, tá vendo essa live aí do Luiz aí, ó, já vai se preparando, viu? Vai pensando que é chocolate, que não é chocolate, não é. Não é. A vida não é morango não, meu irmão. Exatamente. Então... E aí, Luiz? Então, assim, como eu tinha isso na minha mente, que era só uma fase, eu sabia que eu saía daquela situação, porque só eu sabia o tanto de determinado que eu estava Passou fome?
Passei assim, não digo passar fome. Passa ali um dia ali, que um dia de fome não mata ninguém. Certo. Até porque a vida lá em Portugal, quando eu cheguei, a condição de vida lá é muito barata, pô. Tu entrava no supermercado lá, o Pingo Doce, que é um dos maiores supermercados de lá. Pô, tu comprava um pacote de massa de macarrão, de espaguete, por 30 cêntimos. Aqui nós chamamos centavo, 30 centavos. Pô, até morando na rua tu compra um pacote de macarrão. Entende? Então, assim, passar fome, não, foi só uns momentos assim. Teve uma restriçãozinha. Exatamente, doía. Aí ali aquilo me Privações. fortalecia mais, que eu tava dormindo com mendigos na rua. Eu não queria aquela situação, sabia que aquilo ali era passageiro. E ali, como eu estava explicando, havia muitos brasileiros lá em Portugal. Certo. E o que aconteceu ali? Eu digo, gente, eu preciso fazer alguma coisa para me sair dessa situação. Que era brasileiro? Brasileiros que iam para lá como eu, que já estavam lá há mais tempo, e tinham um problema, né, de documentação. Não tinha como... Porque assim, o cara quando sai daqui, ele tem medo, cara. Ele tem medo de correr atrás do seu direito, que ele acha que ele vai ser deportado. Como eu já estava numa situação precária, pior do que aquilo não ficava. Certo. Que nem Tiririca, pior do que Estado não fica. Então, eu falei, já tô lascado, o que vai agora? Só a morte. Certo. E como eu não tenho medo de morrer, que cara, quando, sabe, um dia a gente vai, isso aqui é tudo passageiro, então eu fui pra cima. Aprendi, comecei lá a entrar dentro do consulado, a pegar senha para as pessoas que vinham. Porque assim, imagina, você estava com o passaporte vencido, se você quisesse ser atendido amanhã, você tinha que ir hoje, 7 horas da noite, para dormir na fila, para ser atendido. Porque tinha a senha, mas a senha era limitada. Limitada. O que eu fiz? Eu digo, pô, então, já que eu estou dormindo aqui, eu vou pegar uma senha e vou começar a vender meu lugar. Então eu chegava lá 6 horas da tarde, para mim... No outro dia vender aquela senha. Pessoas vinham de todo lado da Europa, vinha da Espanha, vinha da Holanda. Pô, porque era o consulado que você conseguia fazer as coisas mais rápido, era em Portugal. E era só ali? Era só ali. Porque Certo. os outros consulados de Madrid, dos outros países da União Europeia, era agendamento. E lá não. O consulado brasileiro em Lisboa, você chegava e era atendido. Não tinha negócio de agendamento. Então as pessoas chegavam, eu já chegava, já parava assim, opa, você vai ficar na fila? Eu falei, olha, cuidado. A hora que começarem a entregar as senhas, você já não vai ter como pegar, porque as senhas são limitadas. Não que você não vai pegar, mas aqui tem um lugarzinho aqui para você. Criava uma briga ali, mas eu precisava da minha sobrevivência. Por que você não faz para sobreviver? Então, cara, eu vendia e aquilo ali eu fui fazendo tal, quando eu vi... Mas você vendia barato, vendia caro? Como é que era? 20 euros, cara. 20 euros é o quê? 20 euros dava o quê? Tipo, na época o euro tava 5 e pouco. Não, tava 4 alguma coisa, dava 60 reais por dia. Mas dava para se alimentar? Porra! Demais, tô te falando, eu fazia minha compra com 20 euros, cara, a compra do mês. Ó, tá vendo aí? Quer dizer, do limão você começou a fazer a limonada. Dali. Aí, isso em 2009, entra 2010, aí eu digo, agora sim, eu já posso sonhar. O que eu vim fazer? Disse lá em Guarulhos, antes de partir pro Brasil, eu falei que eu vinha fazer faculdade, ser um empreendedor que... Cara, na hora eu comecei a estudar também para entrar na faculdade pública.